É como eu sempre digo, o Estado sou eu. Fala, meu povo, tudo bom com você? Professor Tiago Luque na área para mais uma super videoaula. Dessa vez o nosso assunto vai ser absolutismo. Absolutismo monárquico ou Estado Nacional Moderno. Para entender, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo e pensar um pouquinho no sistema político desse período. Se liga na onda. De um lado, você tem os senhores feudais. A política da Europa do período medieval, ela é caracterizada pelo feudalismo. Os feudos, cada feudo com seu senhor feudal, ou seja, uma descentralização política. Cada senhor feudal mandava nas suas terras, ordenava as leis do feudo, ordenava a justiça, a produção do feudo, ou seja, era como se fosse um universo comandado pelo seu senhor feudal. Só que, do outro lado, vai haver necessidade de o poder político se centralizar naquilo que nós chamamos de Estado Nacional. Ou seja, vai chegar um momento que uma única pessoa vai ter que controlar política, econômica e militarmente toda aquela sociedade que estava fragmentada nas mãos dos senhores feudais. Bom, vamos entender então por que vai acontecer isso. Mas você já sabe, a definição básica, o conceito básico de absolutismo ou Estado Nacional Moderno é o momento em que houve a centralização dos poderes políticos, econômicos e militares nas mãos de um monarca, um rei. Lestat c'est moi. Se liga nesse rolê aqui então, ó. Vamos entender os personagens desse processo. Primeiro, a burguesia. A burguesia, ela é aquela classe econômica, aquela classe social que está se desenvolvendo no final da Idade Média. São basicamente os comerciantes. E quanto mais o comércio volta a se fortalecer no final do feudalismo, mais as trocas passam a ser monetárias, ou seja, passam a ser baseadas em dinheiro, não mais em mercadoria, em escambo como era lá no início. Então, essa burguesia começa a pagar os seus impostos, começam a vender e a receber em dinheiro, em moedas. Então, quanto menos organização tiver esse comércio, mais difícil é para a burguesia fazer suas trocas. A burguesia vai precisar de uma centralização, uma padronização de pesos, medidas, moedas, impostos e tudo mais. Ou seja, ela necessita que a economia seja organizada por alguém. Por outro lado, você tem o rei. O rei, durante o feudalismo, ele não deixou de existir. É muito importante a gente falar assim, durante o feudalismo havia uma fragmentação do poder político. Tudo bem, só que a figura do rei continua existindo. O que ele não tinha mais era um poder central em toda a região. Ele tinha poderes absolutos no seu feudo, assim como todos os outros senhores feudais. Só que a figura dele continua existindo. Principalmente aquele rei ou aquele senhor feudal raçudo, sabe? O suzerano, que não era vassalo de ninguém. Esse senhor feudal, ou seja, o senhor feudal mais poderoso, ele ainda tinha o status de rei. Ele só não tinha os poderes absolutos. E, obviamente, como final da Idade Média, você tem a igreja, nesse caso, representada pela Igreja Católica, que ela se mantém como maior instituição política, econômica e social do feudalismo até agora. Só que essa Igreja Católica, ela não se dá bem com a classe burguesa. Essa treta já foi discutida em outras aulas. A burguesia, ele é o servo que foi viver do comércio. E a Igreja Católica precisava defender a ordem social pré-estabelecida por Deus, em que uns nascem para rezar, outros nascem para comandar e outros para trabalhar. Ou seja, o terceiro estado, a classe dos camponeses. Logo, o camponês que vai enriquecer e vai viver de comércio, aquele cara que vive da usura, do lucro, esse é condenado ao inferno pela Igreja Católica. Então você tem essas três classes sociais fazendo parte da centralização do poder absoluto. Na prática vai funcionar da seguinte maneira: a burguesia, ela tem poder econômico. Então é esse poder econômico que ela passa para o tal do rei, o que agora vai ser rei. Ela vai patrocinar o rei e o rei vai usar esse dinheiro para organizar um exército e organizar o Estado. Ou seja, é a partir de agora que o rei passa a ser o responsável por organizar as fronteiras, organizar o exército, as leis, os impostos, sistema de pesos e medidas, a justiça, ou seja, todas as funções do Estado
passam a ser centralizadas nas mãos desse monarca, desse soberano. Em troca, esse monarca organiza o Estado para que a burguesia possa continuar se desenvolvendo. É uma troca, vem patrocínio, vai organização. O mesmo aconteceu com a igreja e alguns monarcas. Por quê? A igreja, para se manter no poder, para se manter como influente socialmente, passa a fazer uma troca com o rei. A igreja passa a justificar o poder político do rei, aquela treta de que o rei foi enviado por Deus para governar, e em troca o rei entrega para essa igreja o monopólio da fé. Ou seja, no meu reino, no meu estado, apenas a igreja tal pode existir. As outras são proibidas, são condenadas. Ou seja, a igreja vai justificar ideologicamente esse poder do rei, e em troca o rei vai entregar para essa igreja o monopólio da fé. E é essa organização, é essa estrutura, essa transformação social que nós vamos dar origem ao Estado absolutista ou Estado Nacional Moderno. Chamamos de Estado Nacional Moderno porque vai aqui acontecer uma organização da estrutura do Estado. Sabe, o Estado, ou seja, o rei, o governante, ele precisa organizar uma estrutura de Estado, uma estrutura de governo para governar. E assim por isso nós chamamos de Estado Nacional Moderno. Né? Bom, esse Estado Nacional Moderno manteve uma sociedade similar à sociedade feudal, aquela sociedade dividida em estamentos, em ordens sociais, né? E continua dividido em primeiro, segundo e terceiro estado. Basicamente, o primeiro... e tem um detalhe. Aqui você já vai ter que entender umas coisinhas a mais do que está escrito aqui. Pega papel aí e faz as suas anotações, hein? O primeiro estado ele é o clero. O clero é a igreja, representante da igreja católica. Só que esse primeiro estado, ele também se subdivide em alto clero e baixo clero. O que é o alto clero? O alto clero é a nobreza da igreja. Bispos, arcebispos, papa, enfim, né, a parte nobre da igreja. Já o baixo clero é o padre, o monge, o diácono, ou seja, o cargo mais a hierarquia inicial da igreja. Por que havia essa divisão? E existe até hoje essa divisão. Porque essa igreja medieval, ou logo no final, essa igreja da Idade Moderna, ela representa a sociedade. A nobreza da igreja e os terceiro estado, ou seja, os servos da igreja. Então, esse clero ele também era dividido assim. Tanto que era muito comum um nobre que não tinha herança, que entrava para a vida religiosa, ele já entrava ocupando um cargo de nobreza da igreja, entrava como bispo, arcebispo, por aí vai. Né? O segundo estado, ele também tem subdivisões. Aqui você tem basicamente a nobreza, mas quem era a nobreza? Aí você divide basicamente em três. Você vai ter a nobreza cortesã, ou seja, aquela nobreza que vive na cidade, na capital, com o rei, na corte, a nobreza de corte. Você tem uma nobreza provinciana, é aqueles senhores feudais que continuam nas suas terras, também como nobres. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses senhores feudais agora. E também você vai ter uma nobreza de toga. O que é a nobreza de toga? A nobreza de toga é aquele nobre, aquele cara que teve o título de nobreza comprado. Geralmente, a grande burguesia comprava os seus títulos de nobreza. Ele não é nobre de espada, nobre de sangue. Ele é o nobre de toga. Ele comprou o título de nobreza. Ou comprou ou o rei concedeu para ele. Mas o fato é que essa nobreza de toga ela não é a nobreza original, a nobreza raiz. Beleza? Sobre a nobreza, vale lembrar o seguinte. Os senhores feudais, para eles não perderem os seus feudos, eles também tiveram que aceitar a centralização do poder na mão do rei. E eles aceitavam basicamente porque o rei tinha um exército raçudo, financiado pela burguesia, ou eles aceitavam porque era aquele trato de suzerania e vassalagem. Pô, o cara é meu suzerano, eu tenho que respeitar ele. Mas esses nobres que aceitaram mantiveram seus poderes locais. Só não tinha mais o poder absoluto de seus feudos. E o terceiro estado, ou seja, a terceira classe, a terceira ordem social, é formado pelo povo, povão, povo feio, camponeses, artesãos, burgueses. Ou seja, todos aqueles que não tinham os privilégios feudais. Né? Aqui você tem algumas observações importantes nessa sociedade. A escravidão ela é quase nula. Não é que não existia escravidão, não, minha gente. Acontece
que desde o final da Idade Antiga, durante a Idade Média, os camponeses já se sujeitavam a trabalhar em troca de proteção e comida. Logo, sistema de escravidão, eu tenho uma necessidade de ser dono de outra pessoa, já quase não existia aqui na Idade Média e na Idade Moderna. Então, a escravidão ela continua sendo uma instituição quase nula. Ela vai ser forte nas colônias americanas principalmente. E a burguesia, ela não era uma classe homogênea. Havia grandes burgueses que compravam títulos de nobreza. Então, não era uma classe só. Só que, basicamente, o que eles tinham em comum? Eram comerciantes, viviam predominantemente nas cidades, nas feiras comerciais. Eles eram livres, ou seja, não tinham a necessidade da terra, o trato com a terra, ou seja, a obrigação da terra, e também não faziam parte de nenhuma ordem feudal, ou seja, não tinham os privilégios. Por isso, a burguesia ela é essa classe social que está causando grandes transformações na Europa e no mundo, né? Eles estão enriquecendo e ficando poderosos, mas não têm privilégios feudais. É isso aí, meu povo. Esse assunto é um assunto muito fácil, muito simples, muito ligeiro para trabalhar. Não tem segredo nenhum. A sociedade absolutista, ou seja, a formação do absolutismo. Só que esse vídeo vai ter que ser dividido em mais partes. Vamos ter que dividir em mais partes, porque entra num conteúdo agora decoreba. Entra num assunto agora que você simplesmente tem que saber para fazer a prova. E são o quê? Os teóricos do absolutismo e a economia mercantilista. Então, nesse vídeo aqui agora vai ser uma lambrecada por alto para você ter uma noção do que é isso. Só que se liga aí que vai ter mais vídeo para falar detalhadamente sobre esses caras e sobre esse sistema. Fechou? Vamos lá. Teórico do absolutismo. O absolutismo foi uma forma de organização política, que eu já falei, caracterizada pela organização do Estado Nacional moderno, no qual o rei era a autoridade máxima. Várias pessoas, vários pensadores desenvolveram teorias para sustentar o poder do rei, ou seja, para organizar, para dar fundamentação teórica a essa organização política nas mãos de uma pessoa só. Os principais pensadores absolutistas são esses. Começando aqui, ó, Dante Alighieri. Dante Alighieri vai defender a ideia no seu livro A Divina Comédia de que o rei deveria tomar decisões sem a interferência da igreja. Porque nós temos ainda uma igreja católica dominante naquela época. Se liga nessa onda. E Dante Alighieri, quando ele escreve a Divina Comédia, ele vai dizer o seguinte: Majestade, você precisa governar por conta própria para você organizar o Estado, independente das regras da igreja. Diga-se de passagem, rei, o pecado não se comete contra a igreja, se comete contra o próprio Deus. Portanto, você, rei, ou até mesmo o Papa que comete o pecado, também vai pagar pelos pecados. Olha a ideia do cara. Próximo, o meu preferido, Nicolau Maquiavel. Mano, o Príncipe de Nicolau Maquiavel é um clássico da literatura mundial, você tem que conhecer. E ele vai defender, nesse livro, a ideia de que o rei deveria fazer o que fosse necessário para manter o Estado unido e o seu poder absoluto. É daí que vem aquela ideia, não está no livro escrito com essas palavras, mas vem a ideia de que os fins justificam os meios. Se o meu fim, o meu objetivo é organizar a estrutura do Estado, não interessa por onde eu vou fazer isso, mas eu vou fazer porque os fins justificam os meios, ou seja, o objetivo justifica a forma que eu alcanço o objetivo. Isso é maquiavélico. Depois nós temos o inglês Thomas Hobbes, que vai dizer o seguinte: a existência de... detalhe. Thomas Hobbes, ele é um contratualista. Ou seja, para Thomas Hobbes, tem que haver um contrato entre governo e governados. Porque para ele, os governados, ou seja, o homem que não tiver uma lei para seguir, ele é autodestrutivo. É daí que vem a ideia de que o homem é um lobo do próprio homem. Para Hobbes, a existência de um acordo entre o rei e os súditos, o rei deveria usar o seu poder para evitar a violência e a barbárie, enquanto os súditos perderia parte da sua liberdade em troca desses privilégios, que seja o Estado organizado. Ou seja, o Estado usa o seu poder para organizar a sociedade e a sociedade perde os seus direitos, as suas liberdades individuais em nome desse Estado organizado. É a vida em sociedade. Clássico da política mundial, Thomas Hobbes. Depois nós temos os franceses. Jacques Rousseau, membro da Igreja Católica, vai defender a ideia de que o poder vinha de Deus. É a ideia do direito divino dos reis. Tá?
e por isso o rei deveria satisfação apenas a Deus. Todas as coisas que o rei fizesse deveria ser respeitada porque o rei é uma escolha de Deus. Desrespeitar a vontade do rei é o mesmo que desrespeitar a vontade do próprio Criador, já que foi o Criador que colocou aquele cara para nos governar. Esse é o direito absolutista, o direito divino dos reis. E por último, Jean Baudin, que vai defender que a ideia de que os súditos deveriam respeitar e obedecer o rei, da mesma forma que se respeitam o pai da família. Ou seja, a obediência tem que ser incondicional ao rei, por ele ser o líder do Estado. Ou seja, o pai está como chefe da família, estou falando de uma família patriarcal, medieval, tanto quanto o rei está como chefe do Estado. Portanto, para que a família organize-se e viva em harmonia, precisa do pai ser respeitado. O Estado, para que ele viva em harmonia, precisa do rei ser respeitado. Então, o respeito ao rei se dá tal qual o respeito a um pai de família. Beleza? Bom, esses são os principais teóricos do absolutismo. Vem mais vídeos sobre isso para falar detalhadamente sobre cada uma das suas principais obras e teorias. E por último, o sistema mercantilista. Meu povo, o mercantilismo foi um conjunto de práticas na economia utilizada pelos reis absolutistas para que eles consigam controlar e organizar seus respectivos reinos. Esse sistema, o rei concentrava o poder político e econômico. Então você não esqueça de que o mercantilismo é a centralização do poder político e econômico nas mãos do rei. A economia mercantilista baseava-se nas medidas tomadas pelo rei e na atuação da burguesia, que estabelecia acordos fundamentais entre os comerciantes e o monarca. Ah, professor, você falou que isso aqui é um conjunto de práticas. Quais são essas principais práticas do mercantilismo? Bom, primeiro nós temos o metalismo, que diz o seguinte: a quantidade acumulada de metais preciosos, no caso ouro e prata, indicava a riqueza do reino. Assim, os reinos conquistavam e exploravam novos territórios para conseguir basicamente matéria-prima e ouro e prata, né? Outra característica do mercantilismo é o monopólio de comércio, o monopólio comercial. O reino detinha exclusividade para comercializar produtos nos territórios conquistados, ou seja, nas suas colônias. Então, esse é o monopólio comercial. E tem mais, é o rei que decidia quem poderia explorar o comércio de uma determinada área ou setor da economia. Havia uma outra característica, essa é muito importante, que até hoje existe, inclusive, chamada balança comercial, que era basicamente o seguinte: a balança comercial é o equilíbrio daquilo que você compra, daquilo que você vende. Logo, comprar mais do que vender é prejuízo para esse reino. Então, ele precisa vender mais do que comprar, para que houvesse entrada de metais preciosos no seu reino e o seu reino não entrasse em falência. E, por último, também tem o protecionismo alfandegário, ou seja, são impostos cobrados sobre os produtos estrangeiros, os produtos importados. A alfândega é justamente a fronteira, né? A mercadoria que vem de outro reino precisa pagar impostos para que o rei consiga encarecer os produtos que vêm de fora para proteger a economia interna, a economia nacional. Protecionismo alfandegário é uma prática comum até hoje nos estados da atualidade contemporânea, né? Bom, sobre teóricos do absolutismo e mercantilismo, vem mais vídeo por aí, porque isso é um assunto muito mais complexo. Só que, de modo geral, esse é o Estado absolutista. Tchau, bons estudos, até mais!